Olá, eu sou a professora Márcia e vou estar apresentando para vocês o sistema SOAP. SOAP significa Sistema Online de Atividades de Programação. Esse sistema foi desenvolvido por nós para acompanhar a prática assistida de atividades de programação em linguagem C. Neste segundo vídeo, nós apresentaremos a visão do professor no sistema SOAP. Isto é, apresentaremos para vocês as principais funcionalidades que auxiliam o professor na avaliação da aprendizagem de seus alunos. Para começar, o professor deve realizar um cadastro no sistema. Deve se identificar como professor, informar seu nome completo, a localidade, o e-mail, a sua formação acadêmica, um login para acesso ao SOAP, e uma senha. Em seguida, confirmar a senha e apertar o botão enviar. Ao apertar o botão enviar, os dados do professor são cadastrados com sucesso nas bases de dados do sistema SOAP. Para acessar através do login criado, o professor deve informá-lo e a senha. Assim, o professor tem acesso à interface de visão do professor, onde são apresentadas as principais funcionalidades do SOAP para o usuário professor. A primeira delas é criar turma, cancelar turma, depois alterar a turma, especificar tarefas para uma turma, verificar as questões resolvidas por alunos e os relatórios de desempenho dos alunos em cada tarefa. Para criar uma turma, o professor deve clicar no link Criar Turma. Ele deve informar o nome da turma, o número de vagas que essa turma oferecerá, exemplo 50, a localidade da turma, a data de início, o fim da matrícula, vamos mudar aqui essa data do fim de matrícula, início da turma, que nós, assim como o início da matrícula, colocamos a data atual, que esse vídeo está sendo gravado, e o fim da turma, que a gente sugere ter a mesma data do final da matrícula. Isso para que o aluno possa se matricular em qualquer momento em que o curso está em andamento. Ao apertar o botão enviar, a turma é criada. Se o professor quiser cancelar essa turma, basta entrar no link cancelar a turma, informar a turma e enviar. Não vamos apagar essa turma. Então, voltando, se quisermos alterar essa turma, basta selecioná-la, apertar o botão enviar e as informações que foram fornecidas anteriormente poderão ser modificadas. Por exemplo, vamos modificar aqui o número de vagas oferecidas, ou seja, no máximo 40 alunos podem ser matriculados, e vamos mudar também a localidade. Para que as alterações sejam concluídas, basta pressionar o botão enviar. Bom, a turma foi alterada com êxito. E agora, o professor pode especificar tarefas para essa turma, quantas tarefas ele quiser. Para especificar a tarefa, o professor, em primeiro lugar, deve fornecer a turma, selecionar a turma que deseja aplicar uma tarefa. Vale ressaltar que uma tarefa pode ser uma lista de exercícios, pode ser um trabalho, pode ser uma prova ou pode ser uma atividade de laboratório. Agora o professor deve fornecer o título dessa tarefa. Vamos supor tarefa 1. E aqui ele coloca as especificações da tarefa, como por exemplo, prazo,
como que a tarefa deverá ser realizada, quantos exercícios no mínimo o aluno deve fazer para cumprir a tarefa e outras informações pertinentes às atividades aplicadas. Então vamos colocar como exemplo aqui prazo da tarefa. Se o professor já conhece a linguagem HTML, ele pode escrever essa especificação no formato HTML, de forma a formatar o texto que ele está colocando aqui para especificar a tarefa. Ao apertar o botão enviar, a tarefa é criada e o professor deve agora escolher os arquivos para conter o enunciado de cada questão de uma tarefa. Então, para cada questão da tarefa deve ter um arquivo de especificação. Caso o professor, para apenas um enunciado, ele precise de colocar vários arquivos, então é recomendado que o professor coloque esses arquivos, que representam uma questão apenas, no formato zipado. Então, como exemplo aqui, vamos selecionar 6 atividades propostas para a nossa turma. Então, aqui, observem que são 6 arquivos, sendo que cada um deles contém o enunciado. Para nós enviarmos todos os arquivos da tarefa de uma só vez, nós utilizamos a tecla CTRL e clicamos em cada arquivo selecionado. Feito isso, ao apertar o botão enviar, todos os arquivos são gravados no diretório do SWAP relativos à tarefa que foi criada recentemente. Então, aqui a confirmação de que todos os arquivos foram enviados com sucesso. É importante ressaltar para o professor que a especificação dos enunciados, elas podem ser disponibilizadas em qualquer formato de arquivo, PDF, JPG, .txt. Quando o professor quer mandar vários arquivos para uma mesma questão, ele coloca em formato zip. Então, o SWAP dá essa flexibilidade nos formatos de arquivos para especificar cada atividade de uma tarefa. Então, retornando à nossa interface inicial, o link verificar questões resolvidas nos possibilita ver as questões especificadas para uma turma através de uma tarefa. Então, aqui a tarefa que nós acabamos de criar, e aqui aparecem as 6 questões, os 6 arquivos que nós associamos a essa primeira tarefa. Então, para visualizar, a gente tem aqui visualização dos arquivos, dos enunciados. E quando a gente clica na descrição, na representação de uma questão, nesses códigos, que representam códigos de questões, o SWAP mostra para a gente todos os alunos que resolveram uma determinada questão. Como ninguém ainda submeteu exercícios para essas questões, então aqui nós não temos qualquer aluno. Okay? Então, para mostrar essa tela, nós vamos entrar como outro professor, no caso eu, para ver atividades já resolvidas por alunos. Então, vou entrar aqui com o meu usuário. E vamos ver as questões resolvidas por os alunos. Na nossa turma. Então, aqui estão todas as tarefas que foram especificadas para a minha turma, inclusive simulados, provas, atividades de laboratório, listas de exercícios. Então, nós vamos visualizar, por exemplo, a primeira prova.
Então, nós temos aqui os códigos das questões, conforme já mostramos, e aqui as soluções de todos os alunos para essa questão aqui. De visualizar as questões resolvidas, nós vemos aqui os nomes dos alunos, a data em que ele submeteu a questão, o número de tentativas, todos os arquivos que ele enviou, por exemplo. Então, esse aluno aqui, por exemplo, enviou um arquivo chamado questão2.c, enviou também o makefile, que é o arquivo que o SWAP roda para compilar e executar os códigos 6 submetidos pelos alunos. As entradas fornecidas e também a saída gerada pelo SWAP após compilação e execução do código do aluno. Ainda nessa interface, nós temos aqui o OK, se o programa compilou, e se não compilou, aparece não. Aqui temos um link para a saída gerada pelo SWAP após rodar o programa do aluno. E o professor pode atribuir uma nota a esse aluno. Então, por exemplo, eu quero atribuir uma nota para esse aluno aqui. Então, basta eu clicar no link novo. Por exemplo, nota 0. Nota 4, né? 4. E aí o professor pode dar um feedback. Ao enviar, essa nota é atribuída ao exercício do aluno. Para visualizar a atualização da nota, o professor deve clicar no link recarregar. Aqui, como podemos ver, significa que o professor deu nota 4 para a questão e há um feedback. Então, voltando à nossa interface, agora podemos visualizar os relatórios de desempenhos dos alunos. Então, aqui na nossa turma, de novo, vamos ver, por exemplo, a segunda lista de exercícios da tarefa. Então, nós temos aqui para cada aluno o percentual de exercícios que ele submeteu para uma tarefa, percentual de exercícios que funcionam, isto é, completam o ciclo de execução do programa, ou seja, compilam, executam e geram saída. E se o professor atribuiu notas a esses exercícios, aparece aqui a média. Então, por exemplo, nesse aluno aqui significa que o professor corrigiu um exercício de 6 exercícios da lista. Então, por enquanto, a média do aluno está em 5. E o SWAP também fornece um relatório detalhado de todos os exercícios feitos nesta tarefa. Então, aqui temos o relatório baixado. Está no formato CSV, pode ser aberto também no Excel para melhor visualização. Então, aqui nós temos cada especificação de questão. Então, aqui no caso, essa tarefa tem 6 exercícios. E temos aqui a informação se o aluno cumpriu ou não as atividades de uma tarefa. Então, quando aparece um 1, significa que o aluno entregou o programa e funcionou, ou seja, completou o ciclo de execução até a geração de saída. Se aparecer 0, significa que o aluno pode até ter entregado a questão para o professor, mas esse programa que ele entregou pode não ter compilado ou pode não ter executado. Obrigada e façam um bom uso desse sistema.